Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, um feliz ano novo com o amor de Jesus no coração. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Muito obrigado pela oportunidade de podermos trocar aqui conhecimento num bate-papo. Vocês ali nos comentários e a gente aqui apresentando todo o trabalho que separamos para o programa de hoje. Ficamos muito felizes com a oportunidade de poder servir. Somos todos, gente, todos serviçais no propósito do bem. Assim, podemos ser felizes na nossa existência e evitar passar por situações igual nós lemos aqui no capítulo 7º do livro No Mundo Maior. Perdoar, viver o amor. Por conta disso, abri hoje aqui, nós faremos a leitura do capítulo 7º, continuaremos a leitura do capítulo 7º do livro No Mundo Maior, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, a edição da Federação Espírita Brasileira, FEB. Mas antes, separei o capítulo 10, uma pequena passagem do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da reconciliação com os adversários. Por que isso? Porque o capítulo 7º trata de uma situação de um jovem que, numa época passada, cerca de 200 anos atrás da publicação deste livro, ele abusou da autoridade numa época de insurreição civil e usou da força da maldade e matou muita gente. Por conta disso, criou muitos inimigos. No decorrer do tempo, muitos desistiram, seja porque evoluíram, seja porque sentiram saudades de suas famílias,
seja porque perdeu o propósito, aprenderam que perdeu o propósito da manutenção do ódio, mas 2 ainda continuaram perseguindo ele. E esses 2 afetavam de maneiras... e voltou aqui. Achei que tivesse caído. Nós estamos com um problema na internet aqui, não caiu. Esses 2 afetaram sobremaneira na vida dele. E no decorrer desses 2 séculos, eles conseguiram com que ele se mantivesse preso nas suas próprias culpas e, por conta disso, afetava a formação do seu corpo. Ora, nada mais certo do que seguirmos o ensinamento aqui do André Luiz nesse livro, que o Calderaro fala para o André Luiz assim: aqui nós estudamos as causas para aprender a evitar os efeitos. Então vamos lá. Como a gente trabalha essa situação? Porque na leitura desses capítulos do livro do Mundo Maior, muitas pessoas, inclusive eu, fico preocupado com essa situação. Afinal de contas, a gente não lembra dos nossos erros de outras vidas, né? A gente sente tudo aquilo que não deve fazer. Nessa existência, nós trazemos as lembranças daquilo que empodera o nosso espírito. Bem lembrava o Leon Denis que a gente traz a potencialidade do nosso espírito, ou seja, tudo aquilo que foi positivo para a nossa existência, tudo aquilo que a gente sublima, aprende a amar, aprende a perdoar, aprende a ser misericordioso, aprende a fazer caridade para si e para os outros. Isso tudo serve como potencializador do nosso espírito. E isso a gente lembra, por conta até mesmo da habitualidade. As coisas erradas, aquilo que faz mal e acaba sendo um motivo de expiação ou provas na nossa existência, a gente traz pequenas reminiscências, né? Algumas pessoas têm a capacidade de sentir pela intuição, outras sentem pela situação do medo, outras sentem... Tem diversos tipos, né? Um dia desses eu ouvi mesmo uma pessoa falava assim: olha, eu sei que eu não devo fazer porque eu fico arrepiado aqui assim. Ela falava arrepiada, aí levanta assim todo o cabelo. Então, cada um de nós acaba tendo uma forma de saber como errar menos. Mesmo porque nós somos acompanhados por testemunhas invisíveis, a começar do nosso anjo guardião, a começar do nosso anjo da guarda. Aliás, meu anjo da guarda, eu agradeço o dia de hoje, peço a Jesus muita luz para ele, peço a Maria Santíssima que dê muito mais paciência para o meu anjo guardião, ou anja guardiã, eu não a conheço, mas peço a Jesus que dê muita paciência, para que não desista de mim, continue acompanhando cada vez mais perto, ajudando na intuição. Então vamos lá. É dessa maneira que eles trabalham, né, nos intuindo a direcionar no agir melhor. Por conta disso, nessa linha do aprender a trabalhar as causas para evitar efeitos ruins, nós vamos aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então vamos lá, o item 5, reconciliação com os adversários. Assim, antes, vou buscar aqui uma passagem interessante desse próprio capítulo, onde, aqui no item 5, mas aqui no item 4, sobre a questão da misericórdia. Item 4, do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa aqui é a publicação da FEB. Não, essa daqui é da Nova Visão Editora. A misericórdia, o item 4, é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela, misericórdia,
consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade cheia de fel. A outra, aquela, que nós queremos aprender e viver, é calma, toda mansidão e caridade. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então vamos lá. Item 5 do capítulo 10. Reconciliação com os adversários. Tem tudo a ver com o que nós estamos lendo aqui, no capítulo 7 do livro No Mundo Maior. Reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Essa passagem se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Então, nos dizem os espíritos superiores. Oba, acho que a Norma está entrando aqui. A Norma entrou, que legal, Norma. Entra no palco aqui. Eu vou só ler aqui essa passagem do item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e você já vai dividir com a gente os comentários. Porque boa noite, Pedro. Boa noite. Que alegria poder estar aqui novamente, com você. E com esse É muito bom você ter entrado, porque, inclusive, gente, eu esqueci de agradecer os canais parceiros. Na hora que entrou aqui o programa, como eu estava assistindo o seu programa, que é anterior a esse, eu falei, nossa, não estou conseguindo, não estou atrasado aqui, vou entrar. E aí entrei, gente, já falando com as pessoas e esqueci de falar dos nossos canais parceiros. Então fica aqui essa deixa, Porque o gancho. Está aqui a TV Secal, está aqui a Rede Amigo Espírita, a TV 7, Rádio Portal da Luz, Centro Espírita Seara de Luz. Lá em Portugal, o canal Consolar e Esclarecer, da nossa querida Filomena, e também a Web Rádio Fraternidade. Imagina quantos pontos de transmissão, Pedro, pelo Brasil afora, do norte ao sul do país, não é? A gente tem aqui os canais 7 na Paraíba, Lá no sul a gente tem a Rede Amigo Espírita, a Web Rádio Fraternidade, a TV Secal lá no sulzinho, Santa Catarina, E a gente tem em Portugal, como você falou. Isso é uma maravilha. Seara de Luz, então, são vários pontos facilitando o acesso. É isso. Isso é maravilhoso, do Oiapoque ao Chuí. Nesse momento está sendo transmitido pela internet esse programa. Gente, que responsabilidade, meu Deus! E fica aberto para todos os países que falarem a língua portuguesa. E, ao mesmo tempo, como diz Emmanuel no prefácio do livro Jesus no Lar, é também uma felicidade, Uma mistura de responsabilidade e de felicidade, Porque a gente desfruta dessa felicidade de poder, dessa forma, existem várias, a gente está aqui podendo disseminar, espalhar os ensinamentos de Jesus aprofundados com a doutrina espírita, Exatamente. Gente, até como ele mesmo disse, Ele mesmo disse que não podia lançar tudo naquela época, que a gente não tinha capacidade de entendimento, Não tinha condições. Imagina falar em perdoar, ser depois misericordioso como seu pai o é. Mas antes ele falou, perdoa o seu adversário. Imagina, a gente perdoava o adversário antigamente enfiando a faca. Tá bom, vou matar você aqui pela nuca porque dói menos. Assim que eles faziam. Esse era o perdão. O perdão era não deixar sofrer, mas não deixava vivo, não. Mas, graças a Deus, veio Cristo e ensinou para a gente. Mas o mundo está sempre em guerra. O importante é que você não esteja em guerra. Deus administra o mundo de maneira universal, através da unidade de cada um de nós. Então, nós é que somos o universo para Deus.
Importa que a gente evolua. Ora, numa outra existência eu também posso ter feito guerras demais. E eu devo ter feito mesmo, porque só agora que eu aprendo a ter um coração mais pacífico. Só a partir dessa existência. Eu lembro muito bem quando eu era novo, como eu gostava de algumas coisas. Adorava filmes de guerra. Nada contra filmes de guerra, gente, mas adorava aquele tipo de coisa. Achava que aquilo ali era uma essência, né? Todos nós temos que saber fazer isso para se defender. Não. Depois você acaba descobrindo que a melhor defesa é a prática do bem. Porque ela se antecede ao mal que vem contra você. Né? E aí a gente aprende. Graças a Deus, o pessoal lá em cima tem paciência com a gente, né, Nova? É isso, gente. Aqui foi feita a passagem quinta do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente lembrar a questão da necessidade da reconciliação com os adversários. Senão a gente não entra aqui nos nossos slides. Adicionar ao palco. Vou botar aqui. É o capítulo 10, é Pedro? Era o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos. Né? Olha, tem aqui gente mandando um abraço para a gente. Deixa eu avisar aqui. A Antonieta Bezerra manda um abraço também. A Lilian Barbuda. Lilian Barbuda, que bom que você está aqui, sempre trazendo o seu apoio. O Carlos Alberto, do Nascimento. Carlos Alberto, vou dizer para você uma coisa, olha, eu costumo dormir bem. Quem não dorme é essa moça aí, Ela, eu vou te contar, viu? Era daquele tipo assim, do Madre Teresa de Calcutá, sabe? Gandhi, esse povo aí que costumava dormir pouco, porque tinha muita coisa para fazer. A Mãezinha do Cantuá, sabe? Esse povo que dormia pouco, porque tinha muito compromisso, né? Coletivo a cumprir. A gente aqui não, réis mortais, a gente dorme bastante. Ai. Mas olha, Norma, só a gente brincou, mas tem uma coisa que é importante dizer aqui. Pessoal, fica uma energia no ar que realmente é maravilhosa. É uma sensação de tranquilidade, é uma satisfação que vocês mandam para cá, para a gente, que a gente recebe e faz muito bem para o nosso corpo. E aí... Nos nutre, né? Nos nutre. Isso, nos nutre. É uma coisa impressionante. É como se estivesse andando assim num parque, sabe? Quando você chega assim na praia, que dá o corpo faz bem, a mente fica boa. É igual acontece nesses programas assim. Então a gente mexe com energias que, de repente, lá no final do terceiro milênio, a metade, quem sabe a humanidade aprende e já vai estar trabalhando melhor isso. A gente traz, né, Norma, o nosso testemunho. Esses programas fazem com que a gente tenha uma energia impressionante, uma tranquilidade impressionante. Daí, a gente querer compartilhar com vocês, porque são vocês que estão mandando isso para cá. Todos vocês que estão aí assistindo o programa, vocês é que estão mandando isso para a gente. E a gente só está aqui agradecendo, passando o conhecimento, o pouquinho do conhecimento que a gente tenta carregar. Né? Norma, capítulo 7º. A gente estava já na passagem que a mãe ia socorrer a criança. Mas é importante voltar um pouquinho, né? Fazer um retrocesso só para lembrarmos o que estava acontecendo. Por que a mãe vai socorrer o filho com uma prece? Por conta disso aqui, no caso, vamos aqui para frente. O Calderaro, que é o mentor, no caso do André Luiz, nesse caso do livro No Mundo Maior, explica. Estamos perante o eclipse total da mente pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui reclama tempo. Lembrando que são 200 anos que ele tinha feito a besteira de matar as pessoas e estava sendo perseguido por isso, pelos obsessores. A retificação aqui reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário. É repositório de forças vivas, qual o veículo físico de manifestação que nos é próprio, enquanto peregrinamos na crosta planetária.
Olha que sensacional que ele ensina aqui, né? Termos bom pensamento, porque o vaso físico depende totalmente disso. O vaso físico é o nosso corpo, gente. Aí, não estamos, porém, aí pergunta o André Luiz, não estamos, porém, cientificamente falando, diante de um caso típico de mongolismo? Calderaro, o assistente, respondeu, sem se embaraçar. Acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível é desconhecer na esfera carnal o paralelismo psicofísico. Então aqui ele explica a situação de que é muito raro esse tipo de questão, né? Se nós considerarmos os bilhões de seres vivos na Terra, né? Mas não é impossível de acontecer. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível em primeiro lugar. Mais uma vez ele lembra a gente aqui que nós estamos no plano das formas. Tudo aqui na Terra nasce, passa por um período de utilidade, depois falece, desencarna, morre. Vamos falar morre, se for no caso de plantas, falece, como se for no caso de animais, desencarna, se for no caso de seres humanos, porque a gente sai da carne. Daí, continua Calderaro, não podemos excluir da patologia da alma um envoltório denso, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados que atentos se dedicam às investigações da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro dos efeitos. Não nos esqueçamos, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. Olha que sensacional essa passagem, o Calderaro falando, né? O desvelado amigo, pode falar. Mas é verdade. É verdade. Eles aqui, a gente, né, não há efeito sem causa, né? É uma lei da ciência. O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir, aí vai o André Luiz, dilatando-me os conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Que legal, gente. É a mãe da criança chegando ali. Veja só, ela estava em outro ambiente, uma casa muito simples, ela estava em outro ambiente e sentiu o filho muito agitado. Lembrando que o filho dela era tetraplégico, não ouvia, mal enxergava e só emitia pouquíssimos sons. Tinha 8 anos de idade. Então, você veja, não era uma pessoa já adulta que podia fazer algum barulho. Olha, coração de mãe, que coisa maravilhosa. Você que me ouve aí, que não é mãe, que é homem, e pensa, a intuição feminina quando fala, para ouvir, hein? Para ouvir. Certo? A dona da casa vinha ao aposento da criança, à procura do socorro de oração. Concluiu Calderaro apressadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia, por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã, quando prestaremos assistência a jovem amigo. Aí já é o capítulo seguinte. Você vê, Norma, essa aqui, né? A Norma, pessoal, ela é médica, psiquiatra, né? E esse aqui é um parágrafo todo dela. Os companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia, por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Falta ainda, né? Tá chegando lá, né, Norma? Tá chegando lá. A medicina já avançou demais, né? Tá chegando lá. Estamos, inclusive, né, Pedro, no mês de janeiro, né, que é chamado Janeiro Branco, que é dedicado à prevenção e cuidado da saúde mental, né? E a gente vai realmente, assim, lembrar que, por mais que tenha avançado a medicina e a psicologia, a gente teve um exemplo muito claro na Covid, né? O que foi que se focou no tratamento da Covid? O que foi que se focou? Da questão material, né?
Profilaxia. A profilaxia foi apenas material. Nem do estado exatamente. psíquico se quis cuidar, né? Então, a visão do homem como ser integral implica que a saúde também é preciso que a gente cuide de todos os aspectos, né? E, por mais que tenha avançado a medicina, ainda se prioriza cuidar dos aspectos biológicos. Já se avançou quando se cuida do psiquismo, mas ainda estamos distante do cuidado com o espírito. E cuidar do espírito implica em que a gente considere as leis divinas. Né? Isso e elas são básicas. Isso não é considerado. E a gente não tem muito... mas, meu Deus do céu, as leis divinas. As pessoas estão acostumadas com as leis humanas, né? Que uma lei contradiz outra, um artigo contradiz outro, sempre tem uma forma de você dar um jeito de truque, treta e mutreta. Na lei divina, não. Primeiro que são pouquíssimas, são curtas, e a principal delas, né? Amai-vos uns aos outros, né? Fazei aos outros o quereis que os outros vos façam. Não tem muito o que se inventar. Aí fica a dica, né? Como manter a mente equilibrada. Dessa maneira. Aliás, a gente gosta sempre de trazer essa lembrança, eu estava até com ele aberto aqui, o 919 do Livro dos Espíritos, que é aquele meia-culpa que Santo Agostinho fazia sempre antes de dormir, né? Isso aí é uma dica, fica para você aí. Quem não tem o livro, pode baixar na internet ou adquirir em uma livraria. É o artigo 919 a questão 919 do Livro dos Espíritos. O Santo Agostinho dá uma dica sensacional ali de como ele fazia para sempre agir bem, né? Ele fazia um meia-culpa antes de dormir. Buscava tudo aquilo que ele havia feito no dia, fazia um inventário daquilo e tentava ser melhor no dia seguinte, né? Vai lá, gente, dá uma lida lá, porque senão a gente sai muito aqui do foco do que a gente está fazendo, né? Então vamos lá, a mãezinha da criança chega. Nesse momento, a mãezinha, que ainda não contava 30 anos, acercou-se do enfermo sem se dar conta da nossa presença espiritual. Estacou tristonha, de pé, junto ao berço, afagando-lhe a fronte, aljofrada de suor, ao termo das contorções finais. Afastou a colcha arrendada, levantou-o cuidadosa e abraçou, ungindo-o com o mais terno dos carinhos. Que coisa linda, que cena linda. O menino aquietou-se. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se-me um cisne da região espiritual a desferir maravilhoso cântico. Lembramos que lá no livro Nosso Lar, o André Luiz descreve como é que eram os jardins lá, os lagos, né, as aves, as plantas. E aí, por isso que ele trouxe essa lembrança ali do cisne. O poder da prece, gente, né? Olha só a questão do poder da prece. Enquanto Calderaro operava, reparando-lhe as forças nervosas em verdadeira transfusão de fluidos sadios que o dedicado colaborador transferia de si próprio, eu, de minha parte, acompanhava com vivo interesse a prece materna. A jovem senhora estremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Por que não a ouvia o Senhor nos altos céus, permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Casara-se, havia 9 anos, sonhando um jardim doméstico, repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava ironicamente aberta, numa faciez horrível de monstruosidade e de sofrimento. Por que
interrogava a súplice. Nasciam crianças na terra com a destinação de tamanha angústia. Por que o martirológio dos seres pequeninos? Em vão, percorrera gabinetes médicos e ouvira especialistas. Sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e extenuada. E chorava, implorando a bênção divina para que as energias lhe não faltassem na luta. Calderaro, fim da tarefa que lhe competia, acercou-se de mim, André Luiz, perguntando: desejas responder à rogativa em nome da inspiração superior? Oh, não! Declinei de tal convite, alegando que isso me era de todo impraticável, depois de haver ouvido irmã Cipriana renovando corações com o verbo inflamado de amor. Objetou, então, o orientador num gesto bondoso. Aqui, porém, não falaremos a corações que odeiam, e sim a torturado espírito materno que reclama estímulo fraternal. Aqui vou dar uma pausa para lembrar, gente. Ela estava lá sozinha com seu filho. Mas esses dois espíritos estavam lá do lado dela. Os outros que haviam atacado a criança se afastaram, né? Então estava lá ela orando e os dois ali, Calderaro, espírito de luz, junto de André Luiz, conversando de uma forma a ajudar. Aí vai Calderaro. Aqui, porém, não falaremos a corações que odeiam, e sim a torturado espírito materno que reclama estímulo fraternal. O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito, sorriu benevolente e acrescentou. Ao demais, é necessário diplomar-nos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros com sinceridade e fiel disposição de servir. Agradeci comovido a deferência, mas esquivei-me. Falaria ele mesmo, Calderaro. Minha condição era o de aprendiz. Ali me encontrava para ouvir-lhe as sublimes lições. Então, o abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhe tocantes apelos, como se lhe fora desvelado o Pai falando ao coração. Abro parênteses aqui, antes de entrar nessa beleza que será Calderaro. Quando ele coloca a mão nela, é para elevar o pensamento dela. Quando o André Luiz escreve aqui que ele coloca para a região mais elevada do ser, a mente dela, lembramos do capítulo 3 desse livro, os 3 andares da mente, né? Então ele tira a mãe dos pensamentos negativos. Ah, mas então ela não pode pensar nas tristezas que a envolvem? Sim, deve, mas não pode se deter nas tristezas. Tristeza é um porto que nós não sabemos que navio pode parar ali. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nos envolvemos pela vibração da tristeza. Saudade, sim. Tristeza, não. Saudade, aliás, nós temos que ter dos melhores momentos que sempre estarão à nossa frente. Então a gente se volta sempre para o futuro. Calderaro fará fundamentalmente sensibilizado, assinalava-lhe as palavras de ânimo e de consolação que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Notei, voltando aqui então, nós não trouxe a prece do Calderaro, mas mostrou o que ele fez. Foi conversando com ela de forma intuitiva e dando para ela esperanças. Precisamos lembrar que ela será mãe dos 2 seres que atacam o filho dela ali. Ela abrirá os caminhos da encarnação para eles.
Então ela precisava estar sempre com seu coração focado na esperança, no fortalecimento. Porque precisamos viver, gente. E se nós precisamos viver da melhor maneira que a nossa mente pode fazer. Ah, mas eu não tenho mais forças dentro de mim. Abra os seus olhos, ore, levante, eleve o seu pensamento a Deus, que essa força virá. Ou virá para o seu coração, ou virá através de oportunidades de trabalho, ou virá através da intuição, ou às vezes por uma simples dica de um vizinho ou de alguém aqui sentado na frente de um computador tentando passar o melhor de si. Norme eu aqui. Então, vai o André Luiz. Olha o que ele descreve. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava pouco a pouco um renovado alento. Observei que na epífise lhe surgira suave foco de claridade radiante, e que seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. A claridade branda, fluindo do cérebro, aí o André Luiz descrevendo o que ele está vendo na questão espiritual. A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde, então, se evolaram tênues fios de luz que a ligaram ao filhinho infeliz. Contemplou o pequeno agora calmo, através do espesso véu de pranto, e ouvia-lhe os pensamentos sublimes. Sim, sim, Deus não a abandonaria, meditava. Dar-lhe-ei forças para cumprir até o fim o cometimento que tomara a ombros, com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Sustentaria o desventurado rebento de sua carne como se fora um tesouro celeste. Seu amor avultaria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces toda vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Não era ele mais digno do seu devotamento e renúncia pela aflitiva condição em que passara? Os filhinhos, de antigas companheiras, eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais blandícia e arrimo. Saberia Deus por que viera ele ao mundo, sem a faculdade da palavra e sem manifestações de inteligência. Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar? Amaria seu filho pela eternidade? Morreria, se preciso fora, para que ele vivesse. Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios. Nossa, que cena linda, né? Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios, com o júbilo de quem oscula-se um anjo celestial. E vai assim o André Luiz, fazendo dos seus olhos os nossos. Vi, surpreendido, que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Olha, gente, a importância da prece. Essas entidades inferiores são aquelas que atacavam a criança há centenas de anos, pelo ódio de terem sido mortas por ele 200 anos atrás. Vi surpreendido que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Estas, de sua parte, se inclinaram também, como que menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhes serviria de mãe. Alderaro tocou-me de leve o ombro e informou.
Nosso trabalho de assistência está findo. Vamos-nos! E indicando mãe e filho, juntos, concluiu. Examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da terra se lembrarão, talvez, da morte suave. Veja que Calderaro não generaliza, hein? Veja o equilíbrio desse homem, deste ser. Eu não posso dizer homem, porque lá em cima não existe gênero deste ser. Ele não generaliza a questão da medicina. Ele diz médicos, alguns, considerando que nós temos milhões de médicos no mundo, alguns médicos insensatos da terra se lembrarão, talvez, da morte suave. Ignoram que entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor, até o sacrifício de um coração materno, restituiu o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam irmanar-se para gloriosos destinos. Uau! Tive que segurar o coração, a gente é levado ao quarto, né? A cena, principalmente no momento que aquela oração da mãe alcança aqueles dois seres que virão como irmãos daquele menino e vão crescer junto com ele, né? Vendo-o sofrer, vão beijá-lo, vão se compadecer do seu sofrimento, vão exercitar a compaixão. Olha a importância de nós termos um espaço para exercitar a compaixão, para exercitar a misericórdia. Por isso que é importante sair de casa e encarar o mundo de frente, mas levar ao mundo aquilo que o mundo quer, está ressequido e precisando tanto, que é o amor. A nossa doação de amor, a nossa doação de paciência, a nossa doação de resignação, a nossa doação de misericórdia. Daí, vamos lembrar daquela dica que o Chico Xavier falava. Ele dizia assim, quando eu ia no médico, eu sempre orava pelo médico. A gente precisa fazer mais isso, gente. Como a gente é tocado pela nossa individualidade quando estamos doentes, quando estamos com dor, né, nós somos tocados na nossa individualidade, né? A gente quer que se resolva logo a nossa questão. Então a gente tem pressa. E essa pressa se soma a outras pressas também de dores e individualidades no consultório, no hospital, no ambulatório. Então a gente precisa ser diferente. A gente precisa, nestes ambientes, por mais dolorido que seja, orar pelo médico, orar por quem está ali, oferecer a esses espíritos luminosos que estão nos hospitais, acompanhando o médico, gente, acompanhando o enfermeiro, acompanhando técnicos, oferecer a esses espíritos a energia que a gente tem, para que eles tenham condições de socorrer, às vezes, pessoas que estão em condições piores do que a nossa. Nisso pode falar, então, a Norma. Mas antes, Norma, vamos mandar um abraço para as pessoas aqui, mas aí você fala um pouco dessa questão, né? Porque, gente, esse capítulo ele se auto-explica, e nós já temos anteriores aqui falando a respeito. Mas fala um pouco, então, dessa questão. É importante a gente pensar, né? Você falou da Covid, a Covid esteve aí, nunca esteve tanto em voga a questão da medicina. E quantas das vezes a gente foi morrendo depressa para ser atendido e até às vezes sai xingando pelo pensamento quem nos atendeu, né? Mas só aqui, Norma, antes de passar para você, só vou trazer então o pessoal aqui. Né? A Vivian. A Lilian Barbuda, a Ana dos Anjos, Nadir Santana, a Kelly Nuremberg, a Vivian. A Vivian, se tiver problema, manda a Vivian antes. Que pelo menos, se o problema não for resolvido, pelo menos ele já vai estar pronto para ser resolvido. Ela é impressionante, gente. Ó, Lá de Carla também está aqui, a Ana Cléria, né? Ohana TV, Ohana Matos TV, Carlos Alberto, faz uma pergunta aqui, aí é para a Norma, né? E nós temos aqui a Carla também, a Viviane. Então, já
já passamos. Aí, Norma, temos essa pergunta do Carlos Alberto, e também você aproveita a oportunidade, peço a você que fale um pouco dessa situação, da importância da gente levar também socorro para quem vai nos socorrer. Né? É melhor dar do que receber, então esse é um ótimo momento. É contigo aí, Norma. Pois é, são tantas coisas que esse capítulo nos suscita, né? Primeiro tem uma questão interessante, tem um momento em que a mãezinha faz uma questão, né? Por que o sofrimento da criança, né? Por que uma criança passando por uma situação daquela, né? E é uma tendência nossa, mesmo nós espíritas, por exemplo, a gente passa numa ala infantil, acometida por doenças graves, como, por exemplo, as doenças neoplásicas, né, que a gente vê lá, aquele processo da criança definhando, tudo. Não tem como, né, nos remeter, poxa, é uma criança. A tendência nossa é essa, né? E aí, tipo assim, como a gente sabe que aqui nos assiste, a gente encontra público de diversas orientações religiosas. Hoje mesmo no NEP de manhã a gente tinha pessoas evangélicas nos assistindo, né, lá no estudo, né, no NEP, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, né? Então, por que uma criança? A gente vai lembrar que, antes de tudo, nós somos espíritos, que nós temos uma individualidade anterior, que nós não somos produtos cerebrais, como nos lembra Joana de Ângelo, não somos produto da sudorese cerebral, que nós não somos produtos dos nossos pais, que durante muito tempo a psicologia convencional, as ciências psíquicas achavam que, digamos assim, nós éramos, como se fosse assim, produtos totalmente do meio, né? E nós não somos. O meio nos influencia na medida que a gente permite, a depender da nossa condição psicológica e espiritual. É interessante porque o Carlos Alberto pergunta aqui se o esvaziamento do ego pode nos causar algum desequilíbrio físico. O esvaziamento, com certeza, nos causa transtornos diversos. O ego não é para ser esvaziado. Esvaziado se entende, das nossas sombras, sim. Porque tem as abordagens psicológicas, mesmo, digamos, dentro dos seus segmentos, na própria psicanálise, com uma das formações que eu fiz, a gente vai ver que dentro da psicanálise vai ter a teoria de que você tem que esvaziar o ego, mas a gente vai ter também a abordagem que você tem que estruturar o ego, é diferente, né? Eu não posso ser, se eu esvazio totalmente meu ego, eu vou ser um ser fragilizado, um ser vulnerável, onde eu vou ficar à mercê completamente das influências do ambiente, das influências do outro. Eu costumo sempre lembrar da metáfora do navio, sabe? Tipo assim, eu acho que essa analogia que o Davidson Joshua faz nos seus diversos livros, um deles é Psicologia da Alma, deixa eu ver se o meu está por aqui. Agora não está aqui perto, não. Mas, assim, ele faz uma analogia interessante no livro Psicologia da Alma. Nós somos como se fôssemos os donos do navio. E a esse navio a gente dá um comandante. É como se o comandante do navio fosse o nosso ego. Aquele comandante, ele pode ser aquele comandante que está ali colocado por mim, a dona do navio ou o dono do navio. Ele pode ser uma pessoa que vai seguir os princípios para o bom funcionamento do navio, mas pode também ser um comandante relapso, pode ser um comandante sem conhecimento, pode ser um comandante que tenha maus princípios, né? E que não vai proporcionar uma boa condução no sentido da navegação. Assim somos nós. Se eu, Norma, deixo a minha vida sendo comandada por meu eu inferior,
eu vou ter sérios problemas com relação a isso. Mas se eu deixo ser comandada pelo meu eu superior, que é aquele que vai procurar seguir os princípios éticos divinos, que vai procurar alinhar a minha existência no sentido de fazer com que eu prospere, não a prosperidade, não estou me referindo aqui à prosperidade material, que é necessária no planeta que a gente está vivendo, né? E a gente vai lutar para ter, digamos assim, os recursos necessários para a gente viver aqui, se a gente não está destinado à prova da mendicância, que alguns estão destinados, alguns até escolhem, né? Como prova, não. Tem aqueles que é com aproveitamento, mas assim, a gente está no planeta que eu preciso cuidar do meu aspecto físico, do meu aspecto emocional, do meu aspecto mental, do meu aspecto espiritual. O meu eu superior vai se alinhar no sentido de facilitar para que eu progrida nesse sentido. Mas se eu deixo o comando do navio da minha existência a um eu inferior, que vai de encontro às leis universais, que vai ser movido pela ociosidade, pelo desânimo, pelo egoísmo, pela vaidade e tantas outras ervas daninhas que nos afetam, então a condução do navio da minha existência vai ser desfavorável para mim mesmo. O primeiro ser a ser prejudicado sou eu. Então, eu preciso, na verdade, alinhar, estruturar, fortalecer o meu ego para que ele trabalhe a meu favor, em sintonia com o meu eu superior e não com o meu eu inferior. Se eu esvazio, se eu pego a vertente de que ele tem que ser esvaziado, eu tenho que entender que esvaziamento é esse. Se for esvaziamento dos meus medos, das minhas angústias, das minhas ansiedades, das minhas tristezas, para ser preenchido com otimismo, com a fé, com a perseverança, com a determinação, maravilha, eu não vou adoecer. Mas se eu só esvazio, não preencho com isso, e se eu esvazio de tudo, o que é que eu vou colocar? De que é que eu vou me nutrir? Em que é que eu vou me sustentar? Então, eu preciso ter um ego estruturado, um ego fortalecido, mas fortalecido pelas forças do bem, que é diferente daquela pessoa que tem o ego inflado. Eu sou o cara, eu posso tudo, eu sou o melhor, o outro não é nada, sabe? Isso. Você sabe, Norma, é destrutivo. Ajuda essa resposta dele lá no... A gente não sai muito do tema, né? Senão a gente se perde aqui. O que você falou é importantíssimo. E olha, para ajudá-lo, você vai encontrar lá no livro Conflitos Existenciais, da psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, volume 13, as questões relacionadas ao equilíbrio e ao ego em si. As suas perguntas, Carlos, elas vão estar ali, né? A gente traz aqui, Norma, para elucidar e ajudar a figurar o que você falou, uma passagem aqui interessante assim, ó. Isso aqui é ligado ao capítulo 7º do livro que a gente leu agora, No Mundo Maior, ó. Joana de Ângeles. A existência na Terra é constituída por contínuos desafios, que sempre estão estimulando a conquista de novas experiências, ao desenvolvimento das aptidões adormecidas, ao destemor e à coragem em contínuas atividades enriquecedoras. A mente não exercitada em pensamentos saudáveis, você acabou de falar, descamba para o entorpecimento ou para o cultivo de ideias destrutivas, vulgares, insensatas, que sempre agravam a conduta perniciosa. Então a gente pensa que esse menino do capítulo 7º do livro No Mundo Maior, 200 anos atrás ele estava em total desequilíbrio da sua mente. E 200 anos depois ainda continuava com a mente desequilibrada. Aí porque a gente vê aqui, ó,
A mente, não exercitada em pensamentos saudáveis, descamba para o entorpecimento ou para o cultivo de ideias destrutivas, vulgares, insensatas, que sempre agravam a conduta perniciosa. Pensar é bênção. Pensar é bênção, Joana de Ângeles aqui. Auxiliando a capacidade do raciocínio a fim de poder elaborar projetos e propostas que mantenham o entusiasmo e a alegria de viver. Olha que coisa sensacional, né? No livro Conflitos Existenciais, do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, no capítulo sobre a questão dos transtornos gerados pela preguiça. Aqui no caso aqui, veja só, nos transtornos gerados pela preguiça, olha só em que universo de raciocínio que ela chegou, né? A ponto de a gente conseguir ligar isso, esse ensinamento, ao capítulo 7º do livro que a gente leu agora. Não tivesse aquele jovem aproveitado a insurreição, tivesse ele trabalhado direito com a autoridade, não tivesse usado a autoridade a seu bel prazer e a ponto de alcançar determinadas situações materiais egoísticas, não teria gerado problemas para suas existências 200 anos depois, na sequência de 200 anos, né? Ai, ai. Norma, você não faz a prece para a gente encerrar? O que você acha? Que aí nós já estamos com nossos 55 minutos, né? Já, né? Mas antes eu quero compartilhar aqui, porque assim, uma coisa que foi trabalhada nesse capítulo, interessante, é o recurso da oração. E esse recurso é tão poderoso e a gente utiliza muito pouco ainda, sabe? Então, aquilo que eu falava assim, antes no início, tipo assim, ainda a medicina, com tantas descobertas, com tantas pesquisas, mesmo no campo da ciência, já existem diversos artigos, milhares de artigos, mostrando o poder da fé, o poder da oração, o poder da meditação. Aí, quando a gente se vê diante de uma doença que assola muitas vidas, a gente ainda fica só, digamos assim, na recomendação básica, que é cuidar do campo biológico, né? E acho interessante, eu quero compartilhar aqui que André Luiz, no livro Missionário da Luz, na verdade não é ele, é Alexandre, né, que é o orientador, vai dizer que a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Semelhante, a gente vai ver o que aconteceu com ela, né, com a mãe do menino, né? Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as forças superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. É interessante isso, né, Pedro? Que foi o que a gente observa assim que aconteceu com ela que estava ali desanimada, né? De repente, ela se vê, né, em volta com uma força superpoderosa, onde ela, digamos assim, olha para o filhinho com ternura, onde ela aconchega, onde ela carinha o filho, né? Você vê, muda totalmente a vibração, né? E aí Emmanuel vai dizer no Consolador que a prece é o maior fator de resistência moral. E a gente tem esse recurso, eu costumo lembrar, que é gratuito, que a gente não precisa comprar nas farmácias, mas que a gente pouco utiliza, ainda utiliza muito pouco. E é super valioso. E Jesus ensinou a orar, né? Ensina-nos a orar. Quando perguntaram para ele, ele deu o Pai Nosso, curtinho, prático, singelo e direto. Né? E agora, só uma coisa, você voltou desse momento aí, da prece dela, olha só, eu estava lembrando uma coisa interessante aqui. Olha, o Calderaro e o André Luiz eram espíritos, estavam naquele local ali, vendo os dois obsessores sobre o menino, vendo o espírito do menino, o pensamento dele e tudo mais. Mas olha só, nós sabemos que todos nós temos anjos da guarda, todos nós. E eles acompanham a gente do início, de cima, na hora que a gente desce, encarna, até o final da nossa existência.
né? Eles nunca nos abandonam, eles se afastam, mas não se abandonam a gente. Só que eles não falam aqui do anjo da guarda da mãe. Então, em algum momento, em alguma situação, o anjo da guarda da mãe, que também acompanhava tudo isso, foi lá e tirou ela da cozinha para levá-la para a sala, para acontecer tudo isso que aconteceu aí, né? Olha só que interessante. Outra coisa que a gente sempre precisa lembrar, gente. Quando pedirem a gente para orar, ore. Ninguém nunca está despreparado para uma oração sincera. Aquela oração, meu Deus, já orou? Né? Tem uma historinha que eu vou trazer para o nosso próximo programa. Senão a gente acaba com tudo aqui, não tem assunto para o próximo. Né? Dos três eremitas que oravam, e oravam num lugar isolado do mundo. É uma fábula muito linda. E daí a gente vai trazer no próximo programa. Agora nós vamos ter o prazer... Está deixando todo mundo curioso agora, né, Pedro? O capítulo 8 também é sensacional, hein? É um menino que abusou da autoridade, mas ele conseguiu achar o equilíbrio na sua mente e teve o apoio dos pais, né? Mas a gente queria ouvir você orar, Norma. Esse primeiro programa do ano é muito importante, né? E aí isso fica para sempre, fica na internet, fica registrado, e você traz para a gente um pouquinho aí do seu coração. Então vamos lá, né, Pedro? Pedro e todos que estão aqui nos acompanhando, né? A gente nesse momento, para quem se sentir confortável, né, eu peço que feche os olhos, né, e agradeçamos, né? Agradeçamos a maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, né, compartilhando esses ensinamentos que nos são ofertados pelos nossos amigos espirituais, através dessa doutrina libertadora, renovadora, a expressão que a gente ouviu, renovando corações, né? Lembrando o nosso canal Renovando Consciências, né? A gente viu nesse texto aí, renovando corações. Que a gente possa, sintonizando, refletindo, estudando, meditando, sentindo, poder vivenciar os ensinamentos do Cristo, renovando nossas consciências, renovando nossos corações e mentes, para podermos desfrutar da autêntica felicidade. Né? Essa felicidade que tanto buscamos em coisas externas e que muitas vezes achamos inalcançável, mas que na verdade está ao nosso alcance. A gente desfrutar dessa felicidade ou não, a partir de agora. Essa felicidade que mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos obstáculos inerentes ao nosso processo evolutivo, das pedras que encontramos no caminho, mas que quando a gente se conecta, quando a gente imagina a figura, a imagem, os olhos do Cristo diante de nós, aquele olhar que todos aqueles que tiveram o merecimento de encontrá-lo presencialmente e que por mais endurecidos que fossem, ainda que resistentes, mas não conseguiam deixar de serem tocados pelo seu olhar. Então a gente imagina esse olhar do Cristo sobre nós. E a gente sente o toque desse olhar em nossas mentes e corações, nos convidando a segui-lo, a seguir em frente, a levantar, a desatar as nossas amarras, a nos conectarmos com o nosso propósito espiritual. O que é que eu vim fazer aqui que vai ser bom para mim e bom para os demais, e bom para o próximo, e bom para o planeta. A nos conectarmos com a nossa tarefa de vida pessoal e humanitária.
Esse olhar que nos convida a fazermos uma autoavaliação. Onde estamos? Como estamos? Com quem estamos? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos sentindo? O que nós estamos pensando? E em que frequência nós estamos? Com nossos sentimentos, com nossos pensamentos, com as nossas ações. E que se essa frequência estiver dissonante do propósito espiritual que nos cabe, que tenhamos coragem, humildade, determinação, autoconfiança e perseverança, no sentido de refazer o caminho. No sentido de aceitar o chamado do Mestre, vem, segue-me, eu estou contigo. Que as luzes divinas emanadas do nosso querido Mestre, da nossa Mãe Maria Santíssima, de toda a pleia de espíritos amigos que fazem parte dessa grande corte celestial que cuida do nosso planeta, possam derramar pétalas de luz em nossas mentes e corações, renovando-nos, permitindo que tomemos consciência da nossa própria consciência e despertemos e levantemos e seguimos adiante, tendo como diretriz nas nossas vidas a boa nova. Esse tratado de autoconhecimento, de paz, de serenidade, de felicidade, de saúde, de bem-estar, que nos legou o querido Mestre Jesus. Gratidão a todos. Assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.